E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Enasto. E dessa vez a gente vai falar sobre macros, isso mesmo, do jeito que tá aí no título. Uma pessoa chegou a perguntar, né, aí no chat, nos comentários, né, a respeito da macro, como configurar a macro. Gente, é bem fácil. Macro é tipo aquelas macros que a gente construi, para quem gosta de trabalhar com o Axis, né, ou Axis, né, o pacote Office da Microsoft, é o trabalho que você faz para poder você agilizar o seu trabalho, né? De repente, você tem uma estrutura lá lógica, ou você precisa criar um tipo de estrutura que vai ser automatizada, que precisa ser automatizada, né? No caso, então você precisa inserir alguns dados e para não ficar algo repetitivo, você faz uma vez só, grava todo o passo a passo e depois a macro vai executar por si só, ou seja, por trás da interface, né, do programa, do software, é o próprio Windows, né, digamos assim, é o pacote Office. No caso, há uma programação que vai fazer como se fosse uma AI, uma inteligência artificial, que vai criar todo aquele passo a passo que você está fazendo manualmente, para que depois você execute uma vez só. E a macro aqui é exatamente praticamente igual, né? O conceito é igual, mas é lógico que a aplicação é para cenários diferentes. Nesse caso, você vai utilizar aqui para você poder acessar jogos, painel de jogos, terminais e tudo mais. Então a gente vai direto para lá, roda a vinheta, porque assim a gente não vai demorar muito. Então quero que seja um vídeo bem sucinto. Então roda a vinheta, bora lá, pessoal. Então é isso aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai direto lá no nosso desktop, certo? Deixa eu minimizar aqui nosso OBS. Bom, tá aqui, gente, a cara do nosso Redragon, tá? Isso aqui é o software de manipulação, tá? Do nosso Redragon. Aquele Redragon que tem aqui o Predator, tá? É o modelo M612 RGB. Eu já havia explicado aqui a respeito dos modelos, tal, para quem quer aplicar o switch, certo? Então você pode criar vários perfis aqui, nomear esses perfis, né? Você também pode customizar aqui, ó, os botões. Então ele tem 9 botões como aqui, e você pode ir escolhendo, tá vendo? DPI, nós temos aqui o DPI+, o DPI-. Nós temos aqui o LED Mode Switch, ou seja, você vai mudar aqui a questão da cor do seu switch. Você pode colocar aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Você tem aqui nessa caixa de seleção aqui, nesse menu suspenso, a gente tem várias opções. Nós temos aqui o Lighting. O Lighting, na verdade, é aqui, é onde a gente muda aqui as opções. Então você pode colocar aqui o Flash, o Full Light, os, né, Set Color aqui, que seria o 7 Color Briefing. E nós temos também o Wave aqui. Bom, enfim, você vai escolher o que você achar melhor. A gente vai fazer a aplicação de macro. Então, macro, a gente vai direto aqui nesse perfil macro. E aqui, gente, eu vou explicar bem superficial, bem rápido, né? Para que seja uma coisa sucinta. É só para você poder entender o conceito. E depois você vai praticando aí na sua casa, para que você pegue mais habilidade, para que você massifique isso na sua memória, né? Porque aqui você vai ter que decorar. Depois que você decorou, não tem erro. Então, gente, é o seguinte, eu vou criar uma macro. Eu vou, deixa eu ver, eu vou ter que abrir aqui um navegador, mas depois eu abro o navegador. Então, vamos lá, é o seguinte. Eu quero criar uma certa macro. Então, eu tenho aqui os botões de mais e menos. Então, aqui eu posso tirar e aqui eu posso acrescentar. Então eu acrescentei agora aqui uma macro, mas eu quero mudar o nome da macro. Então aqui nesse perfil aqui da Redragon, desse software aqui, ele pode ser diferente, né? A interface dele de alguns outros, dependendo do modelo, né? E da marca. Nem tanto do modelo, mas às vezes da marca. Então cada marca trabalha com uma interface, mas se você for analisar bem, no final o conceito é o mesmo. Então às vezes as disposições do layout aqui, certo? Das janelas podem ser diferentes. Mas eu quero nomear aqui, então eu vou nomear aqui, perdão, deixa eu tirar aqui, ó, eu quero renomear. Então eu vou criar uma macro aqui, vou renomear agora, eu vou colocar aqui de teste, certo? E agora eu vou transferir aqui esse nome para cá. Então agora eu já tenho uma macro teste. Só que ela ainda não está configurada completamente, porque eu preciso adicionar valores a ela, né? Eu tenho somente aqui o nome da macro.
eu não tenho nada aqui, ó, nesse campo aqui é que vai aparecer o conteúdo. Então eu preciso agora indicar para o programa, quando eu começar a gravar a macro, porque eu vou startar aqui, aí eu tenho que adicionar os comandos. Então eu tenho o nome da macro, é como se fosse uma instância, certo? É uma variável, melhor dizendo. Então você cria uma variável, mas só que você não tem nada dentro dela. Eu preciso indicar os comandos que essa variável vai receber. Para quem aqui entende de programação um pouco, vai entender do que eu estou falando, certo? Então, por exemplo, eu quero ir para adicionar, você não adiciona aqui direto, você simplesmente starta e você vai direto para o teclado. Então eu vou startar ela aqui, ó, e eu vou adicionar aqui um comando de Roblox, certo? E tá aqui, ó, Roblox, tá repetido aqui, tá? Conforme por causa da questão, nós temos a questão de delay. Eu vou dar um stop de aqui, pronto, já está gravado a macro, tá? Você vai ter que verificar aí, dependendo se for, por exemplo, no caso aqui é um Redragon, mas se for um mouse aí, no seu caso, da Galaxy, igual já tem aqui também nas outras máquinas, ou então de outra marca, cada um aqui disponibiliza esse tipo de recurso, vai ter alguma coisa de diferente, dificilmente vai ser tão parecido, né, vai ser igual, até para não se tornar plágio, então vai ser, o conceito vai ser o mesmo, mas aqui já está gravado, então eu tô aqui com uma variável criada chamada teste, e dentro dessa variável tem a macro já gravada, tá? E eu adicionei o texto Roblox. Digamos que eu tenho que adicionar esse texto num terminal do próprio Roblox. Então eu poderia digitar um código aqui para de repente chamar, invocar aí um tipo de função, um tipo de recurso. Sei lá, de repente invocar aí mais moedas, invocar de repente os blocks fruits, como meu filho mesmo gosta de falar aqui, que joga Roblox. Então às vezes eu preciso adicionar algum tipo de recurso, então através do terminal, ou então escrever uma frase específica e digitar no chat. Então às vezes para me digitar vai demorar muito. E se eu tiver uma opção em que eu consiga inserir através de um botão tudo de uma vez só, fica muito mais fácil, principalmente para quem joga jogos competitivos, como por exemplo o CSGO, né, o Counter-Strike, em que você de repente vai acionar ali o terminal e precisa adicionar alguma coisa, e é um jogo competitivo, extremamente focado, e você precisa de algo rápido. Então eu já gravei, já nomeei aqui a macro, gravei, agora eu preciso dar um aplicar para poder, né, mostrar para o programa que agora eu quero salvar isso aqui. Então eu dou aqui, ó, Miplo. Pronto, já está aplicado. Eu não vou clicar em OK, porque senão eu vou finalizar o programa. Mas já está aplicado. Essa macro, ela já está gravada. Agora eu preciso fazer o quê? Indicar quais botões, dos 9 botões que possuem, né, o meu mouse, qual deles eu quero adicionar essa macro. Então você vai substituir a função atual de um botão que ele tem uma chamada para uma função existente, e você vai adicionar outra aqui agora. Por isso que esse mouse ele tem ele tem 5 modelos aqui, switch, porque você pode gravar 5 perfis diferentes de acordo com a sua necessidade e a demanda, e você vai adicionando as alterações, né? E quando você precisar de uma, por exemplo, se eu tenho o perfil 1 aqui, eu posso chamar esse perfil 1 aqui embaixo de, por exemplo, de Office, certo? Nossa, quanto F aqui, de Office, certo? Aí depois eu venho aqui, dou um aplicar e venho aqui no modelo 2 e coloco outro perfil aqui e coloco aqui jogos, certo? E aí eu vou modificando, tá certo? Só não vai aparecer como aqui ele não só porque eu não salvei, certo? Então nós já sabemos que a macro tá criada e ela já está gravada. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá nos botões e adicionar, certo? Então eu tenho aqui em customização. Então eu vou escolher um botão aqui, ó, para customizar. Por exemplo, a gente tem esse botão aqui, ó, que é o botão 5, e nós temos aqui o forward e nós temos aqui também o back. Eu quero adicionar, por exemplo, no back. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir a função back. Não se preocupe, porque se você depois quiser dar um reset, né, um reset all, você vai conseguir resetar tudo. Então ele vai voltar para a versão de fábrica original e você não vai perder essa função e você não vai precisar configurá-la. Até porque ela é um pouquinho mais complicada, porque ela tem a ver com as condições do próprio Windows, certo? Então eu vou substituir esse carinha aqui. E como é que eu vou fazer isso, gente? Como é que eu vou fazer isso aqui? Aí eu tenho aqui na opção de macro, certo? Na opção de macro. Aí eu tenho aqui, ó, Macro Manager, que seria gerenciamento de macro. Cliquei aqui na Macro Manager. O loop é uma vez só, ou seja, ele vai repetir uma vez só. Então esse looping aqui, essa caixinha aqui de seleção checkbox, ela tá marcada
marcada justamente para que quando você apertar o botão que você adicionou a nova função, ele vai fazer a aplicação uma vez só. Se você colocar 3, 4 aqui, mudar o valor de 1 para 3 ou mudar para 5, ele vai repetir 5 vezes aquela ação numa única aplicação. Então você aperta o botão uma vez, ele vai replicar aquilo 5 vezes. Como eu não quero isso, eu só quero uma vez, eu vou deixar uma. E agora aqui nessa caixa de seleção eu vou buscar a macro que está gravado. Então quando você gravar a macro, ela vai ficar na memória do software e ela vai aparecer aqui. Se você não der uma aplicar, ela não vai aparecer aqui. Então a gente já está com ela aplicada. Agora eu vou colocar aqui, ó, yes, para confirmar. Pronto, agora o meu botão aqui o botão 6, que seria o botão de back, voltar, ela já está com a nova função, mas eu preciso agora dar um aplicar para finalizar toda essa ação. Aí eu vou aqui em aplicar novamente, e é o que você vai fazer no seu modelo de mouse que você tem aí, certo? Agora, gente, ele já está aplicado. Se eu colocar aqui, ó, e apertar o botão back, olha o que ele escreveu, Roblox. Eu não escrevi Roblox não, tá? Porque se eu tivesse escrito aqui, né, eu tivesse escrevendo pelo próprio teclado, acho que o próprio mic vai pegar um pouquinho, né? Mas você, pela experiência, a gente vê quando a pessoa tá digitando ou não. Então eu diria aqui, ó, Roblox, certo? Nossa, mas que Roblox, hein? Olha aí, ó, Roblox, certo? Agora, se eu apertar uma vez só, ele vai de uma vez. Então, olha a diferença. A macro já está gravada. Eu vou tentar, deixa eu voltar aqui pro OBS para poder voltar aqui no navegador. Então, eu vou abrir o navegador aqui, vou deixar o navegador aberto para a gente poder fazer esse teste aqui, ó. Certo? Deixa eu colocar aqui, fechar, vou deixar isso. Vamos abrir aqui o nosso navegador. Acho que já está aberto aqui. Deixa eu colocar aqui, abrir a captura de tela, deixa eu indicar aqui, né? Pronto, nós temos o nosso navegador aqui. Beleza. Aí eu aqui tô de volta, pessoal. Então, vocês viram que não é uma coisa difícil. Ela tá com 12 minutos. Eu falo demais, né? Mas eu gosto de ser detalhista para que chegue, para que mais pessoas consigam absorver, né? Esse é o conteúdo que eu estou passando. Cada pessoa tem seu tempo, né? E tem seus métodos de aprendizagem. Então, eu vou criar agora uma outra macro rapidão para poder mostrar para vocês a respeito daquele looping também. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, pessoal. Eu vou lá no nosso desktop, certo? Eu vou abrir aqui, deixa eu minimizar, porque eu tô sem outra tela. Eu vou minimizar aqui também. Pronto, a gente voltou aqui, né? Então eu já mostrei aqui que consegui gravar a macro Roblox. Agora eu vou direto lá na macro e eu vou gravar uma outra, certo? Então eu vou adicionar aqui, ó, mais uma aqui, certo? Vou no renomear ela aqui de, por exemplo, sei lá, um tipo de comando no Roblox. Eu não me lembro agora, me fala a memória aí também no CSGO, mas sei lá, vou colocar aqui tipo moedas, tá? Ou então eu vou colocar aqui, sei lá, de repente peraí, deixa eu colocar um underline aqui. Eu vou colocar aqui, sei lá, uma frase, como se fosse uma frase: oi, campeão, né? Oi, campeão. Beleza? E agora eu vou adicionar essa macro aqui, ó. Vou renomeá-la. Dão change, ponto. Já tá tudo renomeado. Agora eu preciso fazer o quê? Aplicar, não esqueça. Então eu apliquei. Só que eu apliquei antes de gravar a macro, mas não tem importância. Como ela tá selecionada aqui, eu vou dar um start, né? E eu vou colocar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Por exemplo, sei lá, moedas. E vou dar aqui, de repente, aqui, ó, um underline. Oi, campeão. Certo? Pronto. Agora eu vou dar um stop. Vou aplicar de fato. Pronto, a macro já está gravada. Agora eu vou lá em customizar. Eu vou pegar agora o botão, que seria o botão avançar, certo? E vou lá na Macro Manager e pronto. Agora eu tenho aqui, ó, a segunda macro gravada. Só que dessa vez eu vou colocá-la 4 vezes para poder replicar aquilo. Vou dar um yes e agora eu vou dar um aplicar novamente. Certo? Já está gravada. Agora eu vou maximizar aqui o nosso navegador. Deixa eu voltar aqui para o OBS para ver se ele puxou aqui o nosso navegador. Pronto, tá aqui tudo normal. E agora a gente vai lá pro navegador. Eu vou te mostrar como é que tá funcionando essa parada aqui, ó. Então, gente, é o seguinte, ó.
eu vou adicionar aqui, de repente, que isso aqui, digamos que aqui a barra de pesquisa fosse uma barra de terminal ou qualquer coisa para que você quer fazer a sua otimização. Então, apertei o botão aqui de back, que seria o botão de back, ele me deu o Roblox. Agora, se eu clicar aqui no botão forward, o que seria ele, né, avançar, ele vai me replicar aqui, ó, 5 vezes. Então, olha o que ele replicou aqui, ó, moedas, underline, oi, campeão, moedas, underline, campeão. Só que aqui, você viu que ele não deu um espaço. Eu poderia ter fechado com uma underline ou então um espaço para que isso fosse também aplicado aqui, certo? Então, vai de acordo com a sua necessidade e que você, de repente, pratique para que você vá aprendendo mais. Eu não vou falar mais sobre as questões dos botões, sobre delay, que você vai diminuir o delay aí entre um comando e outro, então ele vai diminuir o tempo de resposta de acordo com a sua digitação. Então ele tem um tempo, né, de uma digitação para outra, você pode diminuir esse tempo para que seja mais rápida também a aplicação, mas isso não é de suma importância. O importante é que você entenda o conceito da gravação da macro para que você possa aplicar aí nos seus jogos ou em qualquer outro cenário, tá certo? Gente, então é isso aí. Quero agradecer os novos inscritos, muito obrigado aí pelos novos inscritos, compartilhe e ajude a gente a manter o canal aí, a crescer para que também a gente possa, isso também ajuda a nos motivar, certo? E também aquilo que eu puder ajudar vocês, com as respostas que eu puder dar, segundo as dúvidas de vocês, eu estarei disposto. Às vezes eu demoro um pouquinho porque eu estou trabalhando, então às vezes dentro do trabalho, no horário do expediente, não dá para correr ali, fica com o celular. Então a gente tem que arrumar um jeitinho para poder responder vocês, né, da maneira melhor possível, tá certo? Gente, já tenho acho que 15 minutos aqui a parada, 16 minutos. Muito obrigado mais uma vez, desculpe pelo vídeo longo, mas eu queria explicar um pouquinho para que ficasse nos mínimos detalhes, tá certo, gente? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!